renascer. Tu tens o universo em tuas mãos. Quem poderia me roubar? A tempestade não me alcançará. Estou contigo, eu tenho paz. Tenho paz. Em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz. Não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Tenho paz. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sei que sozinho nada sou, somente contigo sou vencedor. Pra conseguir me levantar, somente aos teus pés eu preciso estar. E quando o mal me faz resistir, tenho que entregar meu coração a frase, foca no que importa, né? e em ti E a gente não tem buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar. Senhor, estou ouvindo teu chamado. Eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. Bom dia, meu querido irmão que está nos ouvindo nesta manhã. Você que nos assiste pelas redes sociais, também um bom dia para nós. Estamos num calor imenso, não é? Calor intenso. Precisamos tomar cuidado com a nossa saúde, meus irmãos. Principalmente bebês, pessoas mais idosas, precisam tomar muita água. Tem gente pensando que só tem que tomar água quando está com sede. Quando você está com sede, você já está iniciando a desidratar. Tome água, se acostume a tomar água. Este calor traz essa recomendação de todos os médicos e profissionais de saúde. Outra coisa, use roupas leves, roupas de algodão. Essas roupas de tecidos mais sintéticos, elas absorvem mais calor e não permitem a transpiração. Tudo isso é para nossa saúde, tá bom? Um bom dia para vocês e nós vamos iniciar esse programa estudando um novo tema. Estamos no trimestre de A Missão de Deus, a Minha Missão. E já estamos no 7º tema, né, pastor? No 7º tema. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos. Nós sempre temos o privilégio de estarmos juntos e é muito bom nós compreendermos que Deus tem ouvido a nossa oração, Deus tem nos guiado pelo seu Espírito Santo. Deixa eu só trocar o microfone aqui um pouquinho. Isso. Melhorou, né? Enquanto o Guilherme
arruma esse microfone aqui, né? Mas, como eu estava dizendo, é muito bom nós estarmos juntos, é muito bom nós compreendermos que Deus está conosco. Jesus tem cumprido a sua promessa de estar conosco todos os dias até a consumação do século, né? E como isso é bom. Com relação à água, nós estamos a nossa região, uma região quente. A irmã Jo, que foi por muitos anos ligada à saúde, sabe muito bem o que é uma desidratação, né? E você tome cuidado. Eu, como leigo nessa área, eu vou falar assim: nosso corpo é 70% água. Cuidado para você não evaporar, né? Porque senão, nesse sol muito forte, não é só o perigo da desidratação. Nós sabemos que tem câncer de pele, tem outras questões, até de queimaduras graves, né, por causa do sol, né? Então isso é muito complexo no sentido do tratamento, quando a pessoa deixa chegar nesse ponto, mas só que a previsão, né, a prevenção, né, a prevenção ela é muito mais simples. Tome água, passe um protetor solar, né, se mantenha o maior tempo possível longe do sol, ande pela sombra. Então essas questões são simples da gente fazer no nosso dia a dia, mas que vai resolvendo. O pior é ter que internar, né? Quando alguém interna, é pior, é difícil, né? E tem uma doença que é chamada intermação, que é a doença do calor. Ela mata mais do que o frio. Então, nós precisamos tomar cuidado, sim, com todas essas questões que estamos relatando aqui, né? Mas, né, já dados alertas de doenças, vamos falar de vida agora, né? Vamos falar de saúde, vamos falar da maneira que Jesus Cristo nos vivifica a cada dia. Então, hoje o nosso tema é missão em favor do meu próximo. Um tema importante, né? Porque tem muita gente que não sabe quem é o seu próximo, né? Na verdade, a pessoa tem uma dificuldade em saber de si mesmo. Porque quando nós pegamos o mandamento que Jesus ressalta no resumo da lei, é interessante porque quando nós temos a expressão do resumo da lei, este resumo ele está falando a respeito da Bíblia, de todos os mandamentos, dos 613 mandamentos que a palavra de Deus tem, não apenas dos 10 mandamentos, mas dos 613, e da Bíblia num contexto total, num contexto íntegro, geral, né? E aí, o que acontece? O que nós observamos quando Jesus ele fala: ama o teu próximo como a ti mesmo? Os 2 mandamentos que Jesus dá como resumo da lei, que é esse, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas está em Deuteronômio capítulo 6, né, onde temos o Shema Israel: ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? E amar o próximo como a ti mesmo está em Levítico 19, versículo 15, né? Que lá inclusive coloca que o próximo é o seu inimigo, não é o seu amigo, né? Você deve amar até o seu inimigo. Agora, a questão do amor é amar como a si mesmo. E se eu não me amo, como é que eu vou externar ou estender este amor ao próximo? Né? Então nós temos que primeiro, e hoje a humanidade está com essa dificuldade de amar a si mesmo. As pessoas estão se magoando, estão se maltratando, estão se colocando em situações extremamente depressivas e algumas até deploráveis, como nós olhamos, por exemplo, a Cracolândia ali em São Paulo, né, numa situação absolutamente deplorável, né? E o ser humano ele se coloca dessa maneira, né? Então o Jesus ele traz essa reflexão. O primeiro despertar é o amor a si mesmo. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, tenho que me amar de fato, e para me amar eu tenho que me conhecer,
Sócrates fala a respeito disso na filosofia, conhece a ti mesmo, né? E aí, quando eu amar a Deus e quando eu aprender a me amar, eu vou ter condições de amar o próximo. Então, muitas vezes nós fazemos de conta que amamos, né? Infelizmente, né? Afinal de contas, né, nós vivemos numa era de faz de contas, onde tudo é virtual, onde tudo é superficial, né? Não é à toa que a Bíblia fala que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria, né? E nós vemos o tempo está esquentando, mas o amor esfria. Né? O amor está cada dia mais frio, né? As pessoas estão mais ignorando aquele que está ao seu lado, né? Estão mais agressivas, estão mais egocêntricas, né? Nós vivemos numa época que eu chamo de egolatria. A idolatria já passou faz tempo. Agora o problema atual que nós temos é egolatria. As pessoas são adoradores de si mesmos, né? E aí nós temos um problema muito sério. Porque é claro que, como eu já disse, Jesus mesmo ensina que nós temos que nos amar. Mas nós não podemos desprezar, ofender ou menosprezar o outro porque nos amamos. Nós não podemos fazer isso. Aliás, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, e a nós como a nós mesmos, e aos outros como a nós mesmos, nós, em vez de desprezar, nós vamos valorizar. Vamos valorizar, mesmo que aquela pessoa aparentemente não tenha tanto valor. Mas Jesus, ele nos ensina, né, algo que é assim fantástico, que é olhar o potencial, né, o que essa pessoa pode ser, né, olhar para uma pessoa. E aí a gente engloba todas as coisas, né? Tiago fala que a vida e a morte estão no poder da língua, né? Então, quando pais e mães olham para o filho e falam: esse menino não vai dar em nada, esse menino não vai ser nada, né? Isso não pode acontecer dessa maneira. É olhar para o filho e falar: não, meu filho tem problema, mas eu vou orar para ele, por ele. E filho, você vai ser uma bênção, você vai ser uma pessoa que está nas mãos do Senhor, vai ser guiado pelo Espírito Santo, né? Profira palavras de bênção, né? E não de maldição. Temos que valorizar, né? Sim. Mas a lição dessa semana, ela traz uma questão de uma pergunta muito importante de um homem que não era uma pessoa ignorante da lei. Ele era intérprete da lei. Sim. E ele perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Os intérpretes da lei eram os doutores das sinagogas, né? Os doutores que interpretavam a Bíblia. Toda vez que a Bíblia usa essa expressão lei, né, ele está falando da Bíblia. A palavra lei na escrita antiga é um sinônimo de Bíblia, daquilo que nós chamamos de Bíblia hoje. E por que eles chamam de lei e nós chamamos de Bíblia? Bíblia é um termo grego que quer dizer um conjunto de livros. A nossa Bíblia tem 66 livros. A Bíblia Católica tem 73, porque ela colocou os livros apócrifos juntos, que são muito interessantes e, aliás, devem ser lidos, inclusive, pelos protestantes que não têm esses livros. Né? Busquem, né, os livros apócrifos e leiam 1º, 2º, 3º, 4º Macabeus, Tobias, né, a extensão de Esther que tem ali, o livro de sabedoria. Né? Então, são livros escritos no período interbíblico. Eles são apócrifos no sentido de não serem inspirados, mas, né, trata de pessoas que tinham intimidade e relacionamento com Deus e são históricos, né? Então vale a pena também observar. Mas a Bíblia, né, nós chamamos de Bíblia porque é um conjunto de livros. O nosso 66, da Igreja Católica 73. Mas eles antes chamavam de lei, né? Por quê? Porque a Bíblia, para o povo de Deus, é uma constituição, né? Ele não é simplesmente um livro de referência. Ele é uma constituição. Nós cristãos, nós que cremos em Deus, nós pautamos a nossa vida pelo que a Bíblia fala. Nós pautamos a nossa Bíblia pelo direcionamento que foi dado aos antigos profetas, né? E
depois aos discípulos de Jesus que se tornaram apóstolos, a interpretação que o próprio Jesus faz. Então, nós temos a Bíblia como uma constituição do nosso reino, que é o reino celestial, e nós vivemos por ele. E aí vem o intérprete da lei, que era aquele que buscava na Bíblia compreender os detalhes, o que Deus quer dizer com isso, o que Deus quer falar, né? E ele descobre que tem uma coisa que ele não sabe, né? Interessante, né? É. Mas ele queria testar Jesus, né? Porque primeiro ele perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Sim. Por quê? Porque o judaísmo, ele sempre teve em mente que a salvação vem por herança, né? Infelizmente, muitas pessoas acham assim até hoje. Tem pessoas que acham assim porque a família dele é devota ou é ligada a uma determinada denominação ou religião, ele nasceu naquela família, ele está salvo, né? Então, os judeus era assim: você nasceu judeu, está salvo, né? Até porque existia uma expressão muito forte, que inclusive Jesus também enfatiza, né, no Evangelho segundo João. Ele fala: a salvação vem dos judeus, né? Mas por que ele fala isso? Porque Jesus também é judeu, né? Então a salvação vem dos judeus, porque a eles foi dada a revelação, a eles foi dada a lei, a eles foi dada a compreensão, mas para que eles sejam referência no proceder, no agir, não simplesmente por ter nascido na nação. Não é porque você nasceu católico, ou nasceu adventista, ou nasceu assembleiano, que você vai ser salvo, né? Se você não cumprir o que está na palavra de Deus, você vai ter problemas. Tem que praticar, não é? Então essa pergunta é muito importante. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja bem, e Jesus respondeu de uma maneira que está na Bíblia, não é? Jesus disse: como lês? Né? O que está escrito e como interpreta. São duas questões da teologia que é vista até hoje. O que está escrito é exegese, eu extrair do texto o que está escrito, né? Como interpreta é hermenêutica, né? Um sistema de hermenêutica, de interpretação sobre aquilo que eu estou vendo. Mas por que Jesus faz essa pergunta? Como o que está escrito e como você interpreta? Porque pode estar escrito uma coisa e eu interpretar diferente, né? Isso acontece com tudo, com tudo. Até, por exemplo, pessoas que falam o português, em determinados momentos, em determinadas regiões, aquela palavra tem outro significado. Sim, daí as questões semânticas, né, que vão mudando a palavra. Por exemplo, bala para nossa região é um doce. Algumas regiões do Nordeste, bala é munição. É munição de revólver. O doce que a gente chama de bala, para eles é confete. Né? Então tem muita diferença. Confete para a gente é papel picado. Né? Então as palavras são iguais, mas a região altera. A questão é, toda interpretação está ligada ao conhecimento, né? Quanto mais eu conheço, mais eu tenho oportunidade de interpretar da maneira correta. Quando Jesus pergunta como você interpreta, é porque ao ele responder como eu interpreto, como ele interpretava, Jesus já ia saber que grau de conhecimento ele tem. Então, ele já dava uma pista para Jesus de como responder o resto. De como responder. Por quê? Porque todo ensino tem que ser assim. Eu tenho que ampliar aquilo que eu já sei. Eu tenho que ampliar a partir daquilo que eu já tenho. É por isso que Oséias 6,3... Isso, eu ia mencionar isso. Né, fala: conheçamos e prossigamos em conhecer. Né? Conheçamos e prossigamos. Não é conhecer e parar. É conhecer e seguir. Porque às vezes conhecer só superficialmente acontece o que acontece com as pessoas hoje, né? Sim. E quantas pessoas, né, se colocaram em zona de conforto e não querem conhecer mais, não querem buscar mais, não querem compreender mais. Isso é um prejuízo muito grande. Sabe por quê? Porque o conhecer mais de Deus nos traz paz, nos traz uma vida mais tranquila,
nos faz compreender muito das nossas dúvidas, como esse doutor da lei que fala, olha, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Só pela pergunta, Jesus já sabe que ele não conhece muita coisa, porque vida eterna não é herança. Vida eterna é um prêmio, né? É um prêmio em resposta a duas questões. Primeiro, o sacrifício de Cristo naquilo que o ser humano era incapaz de fazer, que era viver e morrer sem pecado. Somente Cristo fez isso. Ele cumpriu tudo o que estava designado para ele, e é por isso que na cruz ele fala, está consumado. Esse está consumado de Jesus significa o quê? Tudo que eu tinha que fazer para salvar vocês, eu fiz. Agora depende de vocês. Né? Nós temos que escolhê-lo, né? Então está consumado, mas está consumado a parte de Jesus. E a sua parte? Você tem escolhido estar ao lado de Jesus? Você tem escolhido obedecer, recebê-lo como Senhor? Você tem escolhido ser guiado pelo Espírito Santo e ter os frutos do Espírito, o amor, paz, paciência, mansidão, domínio próprio? Você tem escolhido, né, realmente obedecer a Deus? Então essa é a nossa parte, né? Não é que as obras levam à salvação, né? As obras não salvam, mas não faça as obras para ver se você não vai ser condenado. As obras provam que eu estou salva. Provam que eu estou salvo, e nós temos que ter certeza da nossa salvação. Muito bem, então a pergunta era importante, e é interessante que Jesus respondeu assim, do jeito que a Bíblia fala, né? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ao próximo como a ti mesmo. E aí vem o que eu falei. Esse como a ti mesmo. Eu tenho que me amar. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive acima de mim. Por quê? Porque amando a Deus sobre todas as coisas é que eu vou obedecê-lo. Se eu me amo acima de Deus, né, Deus vai falar para fazer uma coisa, se eu não quiser eu não faço. Tipo assim, não interessa, né? Não interessa, né? Por isso que eu gostei da garrafinha da irmã Jo aqui, ó. Para quem está na internet, vou mostrar aqui, né? Quem está na transmissão do Face, está escrito assim, foco no que importa, né? Isso é muito importante, ter foco no que importa, né? Por quê? Porque as pessoas hoje, principalmente hoje, estão muito dispersas. Manter o foco já é um desafio, e manter um foco no que importa, pior ainda. Pior ainda, né? Então, as pessoas estão com essa dificuldade, né? Mas Jesus, ele vem e nos apresenta algo possível. Ele fala que os mandamentos dele não são pesados, né? E dentro dessa expressão do amor, o que é ressaltado? A nossa relação com Deus, a nossa relação com Cristo, a nossa direção pelo Espírito Santo tem que ser por amor, não pode ser por obrigação. Né? Isso mesmo. Não pode ser por força, não pode ser por lei, né? Mas esse intérprete da lei, ele tinha um objetivo muito espúrio, né? Ele queria só testar Jesus. Eles estavam sempre querendo pegar Jesus em alguma falha para condenar ele. Então, quando Jesus respondeu dessa forma, ele falou assim, mas eu não sei quem é o meu próximo. Quem é o meu próximo? Então, se você é um intérprete da lei e não sabe quem é seu próximo, então você tem um problema muito sério. Você tem um problema muito sério. Mas sabe o que acontece, o que eu vejo, irmã Jô, desse intérprete da lei? É algo também que acontece até os dias de hoje. As pessoas, eu já falei, são muito egocêntricas, muito voltadas para si mesma. A opinião dela está acima de qualquer outra. Se o outro apresenta alguma coisa diferente, ele rejeita, né? Ele não quer aprender, ele nem pensa no que o outro falou, ele já fala, está errado. Né? Então, eu fico pensando nessa situação, porque não foi só esse intérprete da lei que fez isso. Muitos judeus, fariseus, que eram da mesma linha de religião de Jesus, se aproximavam dele e faziam perguntas, não era para aprender, era só para testar, e só para pegar ele em alguma coisa. E eu fico pensando, quanto tempo essas pessoas focadas, né, em
induzir Jesus ao erro, né, focada nisso, deixou de aprender com ele, né? Deixou de ouvi-lo, porque a pessoa que tem esse foco não ouve, né? Ele ouve, mas já com o intuito, fala, bom, vamos prestar atenção no que ele está falando, porque alguma coisa errada ele vai falar, né? E daí ele quer pegar no erro. Isso acontece até hoje. Tem pessoas que vão na igreja, né? E daí ele fica prestando atenção na homilia do padre, na pregação do pastor. Ele fica prestando atenção só para ver que hora que vai errar. Para depois condenar, né? Para depois condenar. Daí ele sai da igreja e fala assim, nossa, o culto hoje o pastor só falou bobagem. O padre só falou bobagem, né? Então, essas pessoas deixam de aprender. Elas deixam de crescer. E o intuito de Jesus para nós é que nós tenhamos crescimentos, né? Efésios, capítulo 4, onde fala da missão pastoral, lá fala que a nossa missão como líder religioso é levar a pessoa ao crescimento até a estatura do conhecimento de Cristo, para que as pessoas não sejam levadas por todo o vento de doutrina. O que ele quer dizer? O conhecimento verdadeiro faz com que você não seja enganado por pessoas que querem aproveitar de você, muitas vezes. Exatamente. Isso é uma resposta, vamos dizer, inteligente, né? Sim. De sabedoria, que todos nós que temos o contato com a Bíblia podemos adquirir a sabedoria que Deus quer para nós, né? E o cuidado disso, né, que Jesus tem esse cuidado, fala, vão aprender, estudem a Bíblia, cresçam. Por que Jesus tem esse cuidado? Porque o ser humano, por natureza, já é um ser extremamente carente, né? E aí, nessa carência, às vezes ele se apega a situações e a palavras que na mente dele vai trazer uma solução, né? E se ele estiver assim nas mãos de um mau líder religioso, ele simplesmente vai ser explorado e no final ele vai se decepcionar com aquela denominação ou com a Igreja de Cristo de maneira geral, vai se decepcionar com Cristo, com a Bíblia e com a Palavra de Deus, porque ele foi induzido ao erro, mas ele fala, puxa, eu fiz tudo o que me pediram. Ele não está nem consciente de onde foi que... Onde é que foi o erro? Onde é que foi? Né? Aonde foi que eu errei? Né? Então, é onde Jesus, lá em João 10, fala a respeito do ladrão que vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus não está falando do diabo naquele texto. Ele está falando dos líderes religiosos que induzem ao erro. Ele chama esses líderes religiosos no texto ali de mercenário. Então, mercenário é aquele que induz ao erro para tirar lucro daquele que é carente da espiritualidade. Então, Jesus fala, esse daí é um ladrão. E ele vem só para roubar, matar e destruir. Aí Jesus fala, mas eu vim para que vocês tenham vida. E tem abundância. Eu acho lindo esse texto, né? Porque vida abundante, hoje muita gente está negligenciando, né? Mas todo mundo quer. Né? Está negligenciando, mas no fundo, todo mundo quer. Todo mundo quer viver em paz, quer harmonia, quer ter boas amizades, quer viver bem. Então, a única maneira de você ter isso é sendo isso. Né? Seja que você também vai ter pessoas à sua volta que são como você. Vai atrair, né? Atrair pessoas que são bondosas também, né? Sim. Que bom, não é? Então, a resposta de Jesus foi uma resposta, tipo assim, para levar ele a pensar, né? Ele não deu uma resposta que era a que ele queria, deu uma resposta para ele concluir. Sim, Jesus ele usa esse método de ensino espiritual, né? Ele procura nunca dar resposta, porque o que acontece? Se alguém me faz uma pergunta e eu dou a resposta é minha para o outro. Agora, se eu levo ele a pensar e ele encontra a resposta é dele para ele mesmo. Ele chegou à conclusão.
Então ele cresceu, né? Ele cresceu. É isso que o senhor quer dizer? Sim, porque na verdade ele só cresce quando há aprendizado. E só há aprendizado quando há interesse e quando há relação emocional. A nossa mente, ela funciona assim. Tudo que nós gravamos tem que ter uma relação emocional. Você sabe o dia do seu nascimento por quê? Porque eu faço aniversário, alguém cumprimenta. Cumprimenta. Então existem relações emocionais, né? Eu lembro do dia do casamento, eu lembro do aniversário de pessoas, de amigos, de filhos, de parentes, né? De pessoas que são importantes para mim. Mas eu não lembro de todo mundo, né? Eu não lembro de todo mundo, por quê? Porque não é todo mundo que é tão importante. Tem pessoas que eu respeito, que eu considero, mas não tem uma ligação afetiva com essas pessoas, né? Então, quando nós somos conduzidos, somos levados a uma interpretação pessoal, já existe uma ligação emocional também junto, porque o ser humano gosta de gritar eureka, né? Eu descobri, né? Eu cheguei lá, né? Então o ser humano gosta, né, de ser assim, e é importante que seja assim, né? Por quê? Porque desta maneira ele vai fixar. Interessante, porque hoje perguntas desse tipo que o intérprete da lei fez para Jesus, nós cristãos podemos ter, né? O guia de estudo está dizendo que, por exemplo, um muçulmano pode chegar e dizer assim para nós: mas onde na Bíblia Jesus diz que ele é Deus? Sim. Né? São perguntas interessantes. Por que vocês dizem que há um só Deus e na realidade são 3 pessoas? Tem o Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? São perguntas interessantes que nós também podemos devolver do mesmo jeito que Jesus devolveu, levando as pessoas a refletirem. Né? E como a gente está levando vocês que estão nos ouvindo a reflexão, a gente não vai dar a resposta hoje. Então, pensem sobre isso, né? Mas eu garanto para vocês que na Bíblia existe a resposta. Porque existem 3 pessoas divinas nas figuras do Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Jesus é 100% humano e 100% Deus, né? Existem todas essas respostas. É só procurar. Nós temos poucos muçulmanos no nosso país, né? A maioria dos... Mas estão crescendo bastante. Mas é exatamente isso que eu ia falar, né? É uma população que cresce, né? Porque eles têm muitos filhos e nós estamos reduzindo a nossa família. Então tem uma série de questões a esse respeito, né? Mas então, o método e a resposta de Jesus podem ser também o nosso, né? Agora, veja bem, qual foi a resposta do intérprete à pergunta de Jesus, né? Porque Jesus falou assim, mas e aí, né? Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí ele perguntou, quem é? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Né? Porque a gente ama o próximo. Olha que interessante que é o ser humano. A gente ama o próximo que está lá no Japão, mas amar o vizinho é difícil. Que às vezes ele é meio assim, exigente, intrigante, né? Porque quando fica muito próximo, ele me conhece. E quando ele me conhece, me incomoda algumas coisas que ele conhece de mim. Né? Então é mais fácil amar o que está no outro lado do mundo. Né? Até porque as pessoas associam muito o amor com subsistência. Então, como que eu amo alguém? Dando dinheiro para ele sobreviver. Né? Então, eu invisto em ações missionárias, né? Eu invisto na pregação do Evangelho para que chegue até ele, mas eu não quero levar até ele. É uma diferença, como por exemplo de Isaías. A preocupação de Isaías com Deus, qual que era? Como as pessoas vão crer se não tem quem fale. Essa era a preocupação de Isaías. Aí Deus fala, mas tem você, Isaías, né? Ele fala, mas eu me conheço. Eu sou uma pessoa
De lábios impuros. Que vivo no meio de um povo impuro. Né? Ou seja, a gente só tem problema. Né? E eu sou parte do problema. Né? Daí o que Jesus faz? Diante da confissão dele, né? Deus envia um anjo e purifica o coração, o lábio, a mente dele. Purifica. E depois que purifica, daí Isaías fala, agora sim, eu posso ir, né? Envia-me a mim, né? Agora eu estou pronto para ir. Então, às vezes, a dificuldade de amar o próximo é essa. É que eu não estou pronto para que o próximo me veja como uma pessoa espiritual, para que o próximo me veja como uma pessoa de Deus. E é isso que nós temos que mudar. Porque muitas pessoas procuram milagres de Deus, não procuram? Só querem um Salvador, né? Mas nós temos que querer o Salvador e o Senhor. E o Senhor. Mas as pessoas querem milagres financeiros, querem milagres de saúde, querem milagres de relacionamento familiar. As pessoas querem milagres com relação a vícios. Ele não quer se esforçar para parar de beber. Ele quer que Deus seja fada sininho, joga um pó em cima dele e ele pare de beber. Ele perca a vontade. Não é isso que vai acontecer. O milagre que existe no nosso tempo, Jesus fez muitos milagres e não é que ele não faça. Ele tem poder para fazer, tem todo o poder sobre o céu e a terra, ele mesmo fala isso, todo o poder me foi me dado, né, no céu e na terra. Ele tem todo o poder, ele pode fazer a hora que ele quiser. Mas o maior milagre que nós temos hoje é uma vida transformada, é uma vida regenerada. Né? É aquilo que Paulo escreve em 1 Coríntios. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que traía, não traia mais. Né? Então, essa mudança da essência do ser para ser uma pessoa de Deus, né? Esse é o maior milagre. Porque Jesus mesmo fala, se as questões forem físicas, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua essência, perder o seu ser, né? Não vai resolver, né? Então, o maior milagre que nós temos, e é possível a todo ser humano, porque Deus não faz exceção de pessoas, está disponível a todos, é a restauração, a reconstrução, a restituição. Mas para isso, de novo a gente volta para a mesma tecla. Eu tenho que me amar para Deus me mudar, que é o que Isaías faz. Eu tenho que reconhecer quem eu sou. Eu sou impuro, no meio de um povo de impuros lábios, tenho pensamentos impuros, tenho sentimentos impuros, eu sou assim. E aí quando eu confesso para Deus, não é só o confessar, mas o querer ser transformado, o permitir essa transformação. Aí vem Deus pelo Espírito Santo, transforma a nossa mente, o nosso coração, nós começamos a frutificar o amor, passamos a nos amar, e nos amar é o quê? Parar de fazer aquilo que é errado e aquilo que nos prejudica, né? Então, eu parei de me prejudicar, agora eu passei a me amar. No momento em que eu faço isso, eu posso levar a mesma experiência para o outro. Porque daí, se o outro falar, não consigo parar de fumar. Consegue sim, porque eu consegui. É você ter força. E eu vou estar do seu lado. Né? Quer dizer, eu vou te ajudar, né? Você é o meu próximo. Né? Você é o meu próximo. E aí sim, né, eu tenho um próximo de verdade. O próximo que estende a mão, o próximo que abraça, que ora junto, que se preocupa com aquele que ele conhece, que está do lado. Inclusive, voltando ao texto lá de Levítico 19, que é onde fala do próximo, né? Ele fala, ame ao seu próximo como a ti mesmo, né? Ame aquele que te feriu e te levou à ira, né? É o seu inimigo, que é o seu próximo, mais próximo. Jesus fala isso de uma outra maneira no Novo Testamento. Ele fala assim, se você amar só quem gosta de você, você não faz nada demais. Né? Você tem que orar pelos seus inimigos. Ele está explicando o mesmo texto de uma linguagem diferente. Então, o nosso guia de estudo aqui, ele traz uma frase que eu achei muito interessante. O cristianismo, ele não é apenas um conjunto de crenças, de doutrinas,
mas ele é uma mudança de estilo de vida. Exatamente, por isso que ninguém pode ser cristão não praticante. Não Você existe. pode ser um denominacional não praticante. Você pode ser um católico não praticante, um adventista não praticante. Né? Você pode participar de qualquer denominação e ser não praticante. Porque para você ser religioso, simplesmente seu nome tem que estar na religião. Estando na secretaria da igreja, você faz parte da igreja. Agora, isso não quer dizer que você siga os princípios, que você siga os valores, que você siga a ética, a moral e aquilo que aquela denominação, aquela igreja está te ensinando. Então, se você faz parte de uma denominação, mas não pratica os ensinos de Cristo, então você é um religioso denominacional, mas não é um cristão. Você pode ser um denominacional não praticante, mas não pode ser um cristão não praticante, porque cristão só tem nome em um lugar, e não é na secretaria da igreja. Né? Exatamente, está lá no céu, né? Está lá no céu, é no livro da vida. E se o seu nome está lá e você quer que ele mantenha lá, que ele permaneça lá, então faça a sua parte. Né? Faça a sua parte. E fazendo a sua parte, você vai ser um cristão. É muito interessante que essa expressão cristão, que do grego quer dizer um Cristo menor, né, um pequeno Cristo, não foi um autotítulo. Né? Os cristãos não se deram esse título. Foi exatamente ao contrário. Quando a gente leu o texto de Atos dos Apóstolos, o que aconteceu ali? Os discípulos de Jesus que se tornaram apóstolos e todos aqueles que se converteram na época era chamada a seita do caminho, né? A seita do caminho, que hoje seriam os cristãos, todos os que se converteram à seita do caminho pensavam como Cristo, falavam como Cristo, agiam como Cristo, se vestiam, se comportavam como Jesus. E daí todo mundo olhava para ele e falava, ali é um cristão, um pequeno Cristo. Aliás, foi uma coisa que foi dada meio como sarcasmo, né? Não... Sim, porque a questão, hoje, imitar a Cristo é um privilégio. Naquela época, imitar a Cristo era coisa de gente boba, né? É coisa de gente que não pensava direito. Aliás, tem muitas pessoas que, infelizmente, ainda têm essa ideia. Né? Tem alguns ateus, por exemplo, que eu conheço, que falam, né, a respeito, não, a pessoa é cristão porque ele é um ignorante no conhecimento. Se ele conhecesse um pouco mais, não seria cristão. Pelo contrário, né? Nós buscamos ter muito conhecimento e pelo conhecimento nós compreendemos a Deus. Outro dia eu falei para um ateu, se eu fosse Deus eu também seria ateu. Né? Porque não tem mais nada para conhecer. Não tem mais nada para conhecer. Né? E ele entendeu o que eu disse. Porque a pessoa, né, que se posiciona dessa maneira, ele é Deus de si mesmo. Ele é Deus de si mesmo. Então, é o que eu falei para ele. Se eu fosse Deus, eu também seria ateu. Né? Deus provavelmente é ateu, né? Porque ele sabe que não existe outro Deus. Não existe ninguém acima dele. Não existe ninguém acima dele. Então, essa questão de amar os outros como amamos a nós mesmos, né? Os princípios são os mesmos de nós amarmos o próximo como amamos tudo que nós queremos de bom para nós temos que querer para o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Jesus contou uma parábola, né? O samaritano. A parábola do bom samaritano. Interessante, né, que quando o judeu entendeu que o próximo era aquele que fez o bem, ele nem repetiu a palavra samaritano, né? Não, porque existia um ódio, né, entre os samaritanos e o restante do povo judeu. Os samaritanos também são judeus, tá? Mas o que acontece é o quê? É que pelo ambiente que eles viveram, a cultura que eles viveram, eles assimilaram a crença em outros deuses. Então o problema do samaritano é que o samaritano, vamos dizer, em relação aos fariseus, aos saduceus, em relação aos outros... meio politeísta, então? Os samaritanos são mais politeístas, né? Então,
como o restante do judaísmo é monoteísta, né, então eles não se davam, eles não conversavam, eles não se aproximavam. Tanto que a mulher samaritana que está no poço ali pegando água, quando Jesus se aproxima e começa a falar com ela, é a primeira coisa que ela diz. Ela fala: mas por que você vem falar comigo se você é judeu? Né? Você é judeu, eu sou samaritana? Né? Então você vem falar comigo por quê? Porque eles não se falavam, eles não conversavam. E o motivo era isso, né? Eles aprenderam ali a ter esse culto misto, né? E inclusive eles iam para os montes, né, para orar, porque ficava mais próximo aos deuses, né? Era essa a ideia, né? Por isso que a samaritana do poço também fala, né? Tem hora que a gente adora naquele monte, naquele outro monte, onde é que é o lugar de adoração então, né? Então o samaritano, ele tinha esse problema. E Jesus, ele pega exatamente a figura do samaritano e fala, e a figura de um fariseu, que é um doutor da lei. Pela história de Jesus, o fariseu que ele pega não é uma pessoa comum, ele é um doutor da lei. Esse doutor da lei está saindo do templo, né, na parábola de Jesus, passa por uma pessoa que está gravemente ferida, mas não toca nele. Por quê? Porque pela lei, se você tocar numa pessoa ferida, você se torna impuro, né? Então ele usa uma palavra, uma expressão assim, né? Ele passa de largo, né? Vê o necessitado, mas não dá nenhuma atenção. Não dá nenhuma atenção, passa longe, né? Passar de largo é isso, atravessa a rua. Atravessa a rua para não passar na mesma calçada. Tem gente que faz isso, né, hoje? Atravessa a rua para não passar na mesma calçada. Mas daí Jesus vem e fala para ele: bom, esse aqui é um doutor da lei, esse aqui está indo. E Jesus usa palavras assim muito pontuais e muito escolhidas. Ele fala que ele estava descendo, né? Descendo espiritualmente também. Espiritualmente. Ele saiu do templo, mas ele não saiu elevado, ele saiu descendo. E porque ele saiu descendo, perdendo esse contato espiritual, essa direção do Espírito, ele desvia de quem precisa de ajuda. Daí Jesus fala: só que veio um samaritano, né? Veio um samaritano e viu o outro ali sofrendo, né, necessitando de ajuda, foi lá, pegou ele, levou para um hotel, pagou o hotel para ele, pediu para o dono do hotel cuidar dele e falou: se tiver mais alguma despesa, pode marcar aí, quando eu voltar eu pago. Né? Era alguém que ia e voltava, né? Era um mercador. Um mercador que ia e voltava. Mas daí a questão é a pergunta de Jesus para o doutor da lei agora. Né? Quem você acha que é o próximo? Quem você acha que é o próximo dessa história? Né? O fariseu que descia do templo ou o samaritano? Quem é? Aí ele falou que usou de misericórdia com ele, mas ele não repetiu a palavra samaritano. Porque tinha essa rixa, né? Então falou: é esse aí, né? É esse aí, né, que é o bom. Mas a questão não é ser bom ou ser mal, não é se sentir superior ou inferior, né? Mas é se sentir na presença de Cristo, criado por Cristo. E com uma pergunta que os americanos fazem muito, né? Porque é um país cristão e eles têm algumas bases que eles seguem, né, assim, muito interessantes do seu dia a dia. Então, uma das expressões que existem nos Estados Unidos, né, é What Jesus do, né? O que Jesus faria, né? O que Jesus faria? Porque essa situação é a situação do cristão. A todo momento ele parar e se colocar diante de uma circunstância, de uma decisão que ele tem que tomar, de um estender a mão e falar: o que Jesus faria nessa situação? Então, muitas decisões de Jesus foram tomadas após uma noite de oração, não é isso? Sim, exatamente. Após noites de oração. Por exemplo, a escolha dos 12 discípulos. Jesus, ele passou a noite inteira orando. No outro dia ele chamou os 70, ele chamou todos os discípulos dele, que não eram só 12.
ele chamou os 70 e entre os 70 ele escolheu 12. Né? E os 12 que ele escolheu eram assim, também foram escolhidos a dedos, porque representa cada um de nós na sociedade. No seu perfil, por exemplo, de autoritarismo, né, de impetuosidade de Pedro, né, a adolescência de João, né, uma imaturidade, né? Ele era um homem imaturo. A imaturidade, o excesso de maturidade de Mateus, né? Então, os problemas que Judas tinha com o dinheiro, né, de ser um traidor, a falta de integridade de caráter, de personalidade. Então, ele foi escolhendo ali, basicamente, cada um que representa uma parte da nossa sociedade, uma parte daquilo que nós somos. Uma música do Padre Fábio de Mello, que eu gosto muito, né, que fala: eu sou humano demais. É humano demais para compreender, né, aqueles que escolheste, né? Porque aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não quero do meu lado. Né? São pessoas muito imperfeitas. Muito imperfeitas, eu sou perfeito demais. Né? Não quero essas pessoas do meu lado. Então, essa questão, né? O que Jesus faria? Né? Então, essa reflexão dessa música, Humano Demais, né? Que é a música do Padre Fábio de Mello, e ele vai falar isso, porque aqueles que escolhestes, tomaste pela mão, geralmente eu não quero do meu lado, mas o Senhor quis, né? O Senhor quis e continua querendo, né? Continua querendo, continua buscando e continua colocando no nosso caminho para que a gente seja transformado também. Porque às vezes nós olhamos para alguém que era tão imperfeito e vemos que a pessoa deixou as imperfeições de uma maneira assim, não muito, vamos dizer assim, não muito certa, mas a melhor que ele pode, e nós tomamos isso como exemplo, né? Sim, acabamos exatamente. nos tornando pessoas melhores. Olha que bom ter a Bíblia, né, pastor? Muito bom, porque nós temos lições eternas. Nossa. E, como eu sempre falo, que vão nos trazer crescimento e melhoria de vida. Nós temos qualidade de vida com a palavra Exatamente. de Deus. E é isso que Cristo queria dizer, que ele veio para trazer vida e vida com abundância. É qualidade de vida, não é só viver. Mas é você ter qualidade de vida. Porque tem pessoas que não têm qualidade de vida e passam pela vida e é uma vida de sofrimento. Né? Todos nós temos problemas. Mas em Cristo, pela palavra de Deus, nós sabemos como solucionar cada problema. E nós descansamos no Senhor porque sabemos que Ele tem cuidado de nós. Então, a grande lição que fica para nós hoje em dia é que hoje tem uma história atual de bom samaritano também, né? Sim. Hoje nós temos pessoas que precisam de ajuda e nós não podemos ser o fariseu que passa de largo, não é isso? Porque somos cristãos, estamos servindo a Jesus. Temos que amar o próximo. E o próximo que está próximo, não o próximo que está longe. Né? Temos que amar o próximo. E o próximo, aquele que precisa de ajuda, precisa de auxílio, precisa de uma mão estendida. Porque a gente, muitas vezes, chama aquele próximo que a gente gosta de andar com ele, que não precisa de nada. Exatamente. Então, o meu próximo é todo aquele que é sofredor. Sofredor, que necessita da direção de Jesus Cristo pelo Espírito Santo. E se ele aceitar conhecer mais de Deus, ele vai ter uma vida muito melhor. Que bom, não é? Que bom. Então, eu quero, assim, apresentar para você um convite. Hoje à noite, às 20 horas, às 19 horas, nós teremos um culto. Se você quiser, você pode ir no nosso culto. Fica na rua Padre José de Anchieta, número 136, no Jardim Brasilândia. É um endereço muito fácil, porque fica praticamente no fundo da Igreja Católica, a Igreja São José. E também em frente à Escola Guilherme Tamerique. E isso daí vai te ajudar a ter uma visão do que é ter um próximo, né? Sim,
temos também o culto na Igreja Central. Aí eu não tinha certeza se ia ter hoje. Mas hoje tem na rua Visconde do Rio Branco, número 771. É mais próximo do centro, às vezes fica mais fácil para você. Então você está convidado, né? Não importa se você tem a sua religião, se você já vai à missa, tudo bem, nós respeitamos. Mas se você não tiver nenhum lugar para ir, está convidado aí nesses 2 endereços. Que Deus abençoe você. Nós vamos concluir com uma oração, né, pastor? Isso. Pastor, pode orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelo teu amor por nós, entregando o seu Filho Jesus, mesmo nós sendo ainda pecadores. Te agradecemos pelas bênçãos e cuidados. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, coloco em tuas mãos todos aqueles que nos acompanham, que ouvirão essa mensagem posteriormente. Que o Senhor nos dê da tua paz e direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.